Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Se os irmãos que estão acompanhando todos os dias, na segunda-feira nós compartilhamos o texto de 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 15 ao 17, que falava exatamente que nós somos uma nova criação. E essa obra provém de Deus para que nós possamos viver para Ele. E aí o texto de hoje é a continuidade daquele, né? Então nós vamos ler do versículo 18 ao 21 e está escrito assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Amados, veja que se nós lermos ali o texto completo, nós veremos que o Senhor Jesus, Ele morreu para que todos nós que nascemos de novo não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que morreu e ressuscitou por nós, que é Cristo Jesus. E Ele nos deu uma nova vida. Nele, em Cristo Jesus, nós somos uma nova criação. E tudo isso, essa graça, esse favor maravilhoso de Deus, Ele fez com um propósito. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Ele entregou a nós a mensagem da reconciliação. E ali diz que é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus não manda anjos pregarem o evangelho, é nós que pregamos o evangelho. Não são os anjos. Apesar de nós vermos em certa escritura que os anjos desejavam fazer isso, mas quem faz somos nós. Deus nos estabeleceu como seus embaixadores, ou seja, como seus representantes aqui nessa terra. O que é um embaixador? É alguém que representa uma nação. Por exemplo, um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Ele representa o Brasil lá nos Estados Unidos. Um embaixador de Cristo representa Cristo, representa o reino de Deus aqui na terra. E é isso que Deus fez conosco. Olha só, amados, que extraordinário isso. O Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor depositou do seu Espírito em nós, para que nós não precisássemos depender de nós mesmos para representá-lo, mas nós somos capacitados, ensinados, fortalecidos, ajudados pelo próprio Senhor que habita em nós por meio do seu Espírito. E com toda essa glória habitando em nós, com toda essa dádiva, com todo esse poder, o Senhor nos tornou seus representantes. Agora nós podemos representar a Cristo aqui na terra. Mas não representamos na força do nosso braço. Não exercemos o propósito de Deus para as nossas vidas na nossa própria capacidade. Nós podemos e devemos representá-lo confiando completamente na força que vem dele, no poder que vem dele, na capacitação que vem dele. Isso é glorioso, amados. Eu vejo como uma dádiva nós sermos feitos embaixadores de Cristo e não precisarmos representá-los conforme a nossa própria capacidade. Nós podemos representá-lo conforme a capacidade que vem dele. Ou seja, não precisamos nos preocupar, vou colocar assim, não precisamos nos preocupar, será que eu vou representar da maneira certa? Se nós nos rendermos a uma vida de sujeição a Deus, o Senhor mesmo vai nos conduzindo.
O Senhor mesmo vai nos direcionando para que de fato nós o representemos aqui na terra. E muitas vezes, amados, não é falando, nós achamos que é só falando, mas a mensagem da reconciliação, ela muitas vezes é melhor transmitida com o nosso modelo de vida, com a forma com que a gente vive, do que simplesmente com as nossas palavras. Quando as pessoas olham para nós, elas estão mais interessadas em saber como nós vivemos, como nós conduzimos a nossa vida, do que simplesmente com as nossas palavras. E por isso que é tão importante nós compreendermos quem nós somos em Deus, entendendo a nova vida, para que a gente possa deixar que essa vida flua através de nós. Muitas vezes nós achamos que vamos exercer o nosso propósito na força do nosso braço. Não funciona assim. Ou muitas vezes nós achamos, como eu mencionei ontem, que nós exercemos o nosso propósito tendo um cargo eclesiástico. Então, enquanto eu não tenho um cargo eclesiástico, eu não estou exercendo o meu propósito. Aí muitos não têm esse cargo eclesiástico e começam a se frustrar, a dizer, que absurdo, o pastor não me vê, o líder não me vê. Como é que eu vou exercer o meu propósito? Mas o nosso propósito não está vinculado simplesmente a um cargo eclesiástico. Já falei ontem, não sou contra os cargos eclesiásticos, amados, entendam. É claro que a igreja precisa ter uma organização, né? Ela funciona tendo essa organização, tendo a liderança. Isso é bíblico. Nós vemos o apóstolo Paulo ensinando, por exemplo, Timóteo, como que ele deveria pastorear uma igreja. E ele explica como que são ali os cargos, como quem que vai assumir como diácono, como diaconisa, como presbítero, como que essa pessoa deve ser. Então, a igreja funciona dessa forma organizada. Mas aí, muitas vezes, nós achamos que, porque não temos um cargo dentro da denominação da qual pertencemos, então não estamos exercendo o nosso propósito. Isso é uma mentira. Nós já vimos ontem. Nós exercemos o nosso propósito ouvindo do Espírito, fazendo o que Ele nos pede para fazer, estando aonde Ele quer que nós estejamos. E isso, amados, é o desenvolver a nossa salvação. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa salvação. E isso inclui o quê? Um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, orando, estudando a palavra. Oração e estudo da palavra andam juntos. Não tem como nós só orarmos sem ler a palavra, porque a nossa oração precisa ser em concordância com a palavra de Deus. E também não tem como nós só lermos a palavra e não orarmos. Por quê? Porque é com o coração que se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Ou seja, nós precisamos orar, precisamos abrir a nossa boca, confessar a respeito da salvação que temos em Cristo Jesus, orando de acordo com a palavra, conversando com Deus para poder ouvir de Deus. Então, o estudo da palavra e a oração, eles caminham juntos. E junto de tudo isso tem o louvor a Deus. Quanto é importante nós louvarmos, dedicarmos tempo diariamente para engrandecermos o nome de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Sabe, amados, tudo isso nos ajuda a, de fato, vivermos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos sair um pouquinho desse quadradinho do ativismo religioso, que muitas vezes, dessa caixinha que muitas vezes nós entramos. E precisamos permitir com que o Senhor flua em nós e através de nós, nos direcionando, nos ensinando. Tantas e tantas pessoas, eu vejo tantas e tantas pessoas vindo conversar conosco, pessoas que se sentem frustradas, irmãos em Cristo, né? Eu falo pessoas, mas são irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo,
que estão frustrados, decepcionados com a sua caminhada cristã, porque não conseguem entender o propósito de Deus, porque se veem cheios de cargos e atividades dentro da igreja, mas ao mesmo tempo se sentem vazios. Amados, a gente precisa sair desse ativismo religioso e precisa entrar nesse lugar de relacionamento com o Senhor, porque cristianismo é isso, para que então a gente possa viver o nosso propósito. Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo que não é sobre quantos capítulos eu leio por dia da Bíblia, mas é sobre a qualidade da leitura que eu tenho. Se eu leio 5 ou 6 capítulos ao dia e me dedico a pensar, a meditar nessas escrituras, a aprender dessas escrituras, glória a Deus por isso. Mas se eu leio 5 ou 6 capítulos e alguém me perguntar o que eu li, eu falar, não sei. Então do que adiantou ler esses 5 ou 6 capítulos? Aí é melhor ler um capítulo ou meio capítulo, mas entender, mas conseguir extrair algo de Deus para a sua vida. Sabe? Eu li meio capítulo, mas eu entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente está lendo o texto de 2 Coríntios capítulo 5. Aí, digamos que os irmãos, alguém começou a ler, eu vou ler a carta de 2 Coríntios, eu li só o capítulo 1 até agora, mas eu estou conseguindo compreender o que Deus está me falando ali no capítulo 1. Eu estou conseguindo entender que eu não posso confiar em mim mesmo por causa de uma escritura do capítulo 1 de 2 Coríntios. Eu estou conseguindo entender que eu não posso mais confiar em mim mesmo, mas que eu preciso confiar na suficiência de Cristo Jesus. Que eu preciso me render a Cristo. É isso, amados. Para que a gente possa viver o nosso propósito, a gente precisa aprender a desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. E o nosso relacionamento não é simplesmente sobre quantidade. Quantas coisas eu faço na igreja, quantos capítulos eu leio por dia, quantas horas eu oro por dia, não é isso. Mas é a qualidade do nosso tempo com Deus. É a qualidade daquilo que estamos fazendo para Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos precisa ser a consequência de quem nós somos. Nós não fazemos nada para alcançar. O nosso propósito não é para alcançar, para buscar, para conquistar alguma coisa. O propósito, como embaixadores de Cristo, como filhos de Deus que nós somos, de representar a Cristo Jesus, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja dentro do templo, da igreja onde congregamos. O propósito de Deus é que nós o representemos e que essa representação venha da intimidade que temos com Ele, que as obras que nós realizamos sejam consequência de quem nós somos, daquilo que nós vivemos com o Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor, e não obras buscando alguma coisa alcançar, conquistar. Eu não oferto porque eu quero que a minha vida seja próspera, então eu vou lá e oferto. Não, eu oferto porque eu já entendi que tudo o que eu recebo vem do Senhor e que o reino de Deus precisa avançar. E enquanto estamos nesse mundo aqui, precisa-se de dinheiro, então eu oferto no local onde eu congrego. Se a igreja a qual você congrega tem os dízimos na forma dos 10%, e aí você congrega e diz, não, eu não entendo que o dízimo é assim, eu sou rebelde. Amados, nós escrevemos, eu e a Karina escrevemos um estudo sobre dízimos. Qual é a compreensão que nós temos sobre dízimos? Nós congregamos numa igreja que tem o recolhimento dos dízimos na forma dos 10%. Mas eu estou nesse local porque eu entendo que Deus me direcionou para estar nesse local. Então eu vou ser rebelde? Não vou devolver o dízimo. Não, eu devolvo meu dízimo e não devolvo porque eu preciso que o Senhor repreenda o devorador, ou eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida financeira. Não. Eu entrego tudo sabendo que tudo que eu recebi foi do Senhor. Eu entrego por generosidade, por honra ao local onde eu estou, que funciona assim. E se eu estou ali, eu preciso me render à forma, né, ao formato. É assim? Ok, então, como eu congrego aqui, eu vou agir assim. Se eu não entendo, se eu acho que não tá bom, que não, eu vou ouvir de Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O Senhor quer que eu vá para outro lugar? Mas não, o Senhor me direcionou ali, então é ali que eu vou permanecer.
Sabe, amados, a gente precisa aprender a ouvir mais do Senhor para viver o nosso propósito plenamente, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, para viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E é só sendo quem Deus nos chamou para ser e vivendo o que Deus nos chamou para viver que nós nos sentiremos satisfeitos. Não existe satisfação fora de Cristo. Então a minha oração é que eu e você aprendamos a ouvir do Espírito tudo sobre onde o Senhor quer que nós estejamos, o que o Senhor quer que nós façamos, que em nome de Jesus nós possamos aprender a ouvir. E nessa caminhada, amados, nessa jornada, inclui erros. Sim, inclui erros. Muitas vezes nós achamos que é o Espírito Santo que está falando conosco e não é. E aí nós precisamos aprender a lidar com os erros também. Oh, Senhor, achei que era o Senhor que estava me direcionando para esse lugar, achei que era o Senhor que estava me dizendo para fazer isso, mas não era. Então, opa, Senhor, eu volto, eu retrocedo e eu peço ao Senhor que me ajude a enxergar como o Senhor vê, a arrumar aqui, se é alguma coisa que você já avançou demais e precisa voltar, Senhor, me ajuda a voltar, né? Investir nesse negócio aqui, mas entendo que o Senhor não foi o Senhor me direcionando. Eu achei que era o Senhor, mas não era. A nossa caminhada é assim, amados. Aprendendo a ouvir de Deus, e os erros servem para que nós aprendamos. Opa, eu achei que era Deus, mas na verdade eu me precipitei, eu estava ansioso, eu estava com medo. Então não era Deus. A gente vai aprendendo a discernir a voz do Espírito na nossa caminhada para que a gente possa viver plenamente o propósito do Senhor para nós. E viver plenamente o propósito inclui todo esse processo de amadurecimento e de aprendizagem. Que eu e você nos sujeitemos a isso, entendendo que nós somos uma nova criação, que fomos adotados como filhos de Deus e que tudo isso provém de Deus. Ele mesmo nos reconciliou, Ele mesmo estabeleceu um caminho de paz, Ele mesmo estabeleceu que eu e você agora temos paz com Deus e podemos viver esse relacionamento de paz, desenvolvendo a nossa salvação para que a gente viva dia após dia o nosso propósito. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Pai, obrigada porque foi o Senhor quem fez uma obra e obra completa para nos resgatar, nos redimir, nos regenerar. O Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos adotou como filhos e o Senhor mesmo nos chamou como seus representantes. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós sejamos fortalecidos com a força do poder do Senhor, que nós possamos compreender de fato que somos filhos de Deus e que somos seus representantes aqui na terra. Que eu e os meus irmãos possamos representá-lo da melhor maneira possível dentro da nossa casa, no local onde congregamos, no local de trabalho onde nós trabalhamos. Pai, que nós possamos representar a Ti com as nossas atitudes, com a nossa forma de conduzir a vida, que as pessoas possam ver Cristo, Pai, através das nossas atitudes, através da forma com que nós vivemos, Pai. Que em nome de Jesus a mensagem da reconciliação ande conosco, não apenas nas nossas palavras, mas na forma que nós vivemos. Que em nome de Jesus, de fato, nós sejamos seus representantes, que nós possamos viver o propósito do Senhor para nós. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós aprendamos a desenvolver a nossa salvação com temor, com tremor, que possamos nos render, nos sujeitar a tudo aquilo que o Senhor quer mudar em nós, moldar em nós, que eu e os meus irmãos nos sujeitemos a tudo isso e nós possamos viver de fato para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.